Espero ser o mais rápido possível hoje, mas eu tenho um grande desafio em conversar com vocês um assunto muito sério, e eu creio que ele vem de encontro com várias necessidades da nossa comunidade. Então eu queria começar perguntando para você: você é alguém que confia em suas próprias forças? Você é um tipo de pessoa que tende a confiar demais nas suas forças? Sabe aquela expressão que as pessoas usam? Eu confio no meu taco. Já ouviu essa expressão? Se alguma coisa der errada, eu vou resolver. Eu confio nas minhas próprias forças. É interessante porque na Idade Média, nós estamos falando então em 700, 800, o ano de 900, 1000 e pouco, até 1400 mais ou menos ali, nós tínhamos um mundo que ele pensava e ele imaginava a vida a partir de duas realidades: Deus e a igreja. Não é verdade? Deus era algo muito caro para as pessoas. A palavra de Deus era levada muito a sério. Era ou não era? A igreja ditava as coisas. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Não é isso, sobre isso que nós estamos falando. Mas a partir da modernidade, nós vemos que as coisas começaram a mudar. Então nós vemos o renascimento, o iluminismo. O ser humano começa a ser visto como alguém autônomo, alguém racional, capaz de conhecer o mundo sem depender de Deus. Nós temos vários filósofos importantes para a história. Por exemplo, um disse: penso, logo existo, ou seja, eu sou a coisa mais importante do universo. Você não tinha isso na Idade Média. Agora você tem. Você tem um outro filósofo chamado Kant, por exemplo, que diz que maturidade é sair da menoridade, é começar a pensar por si mesmo. Olha que interessante, as coisas começam a mudar, mas foi mais recentemente o que nós chamamos de pós-modernismo, tempo mais próximo de nós, ou seja, nos nossos dias, que é muito interessante isso. Em vez de confia em Deus, ao invés de confia em Deus, o que você tem agora é um confie na razão e também confie em si mesmo. Olha que interessante. Nos nossos dias, o homem passou a ouvir algumas coisas diferentes. Começou a ouvir as seguintes frases. A primeira delas: o que importa é ser feliz. Já ouviu isso? Quantos casamentos acabam porque de repente um dos dois disse que o que importa é ser feliz? Como eu não estou feliz, eu vou largar desse e eu vou casar com outro, ou vice-versa. Quantas pessoas roubam, matam, prejudicam, enganam, porque para essa pessoa o que é mais importante é a felicidade dela mesma. Mas uma segunda frase: a minha autoestima é tudo. Eu preciso estar bem, de qualquer jeito. E por fim, você pode ser e ter tudo o que você quiser. Essa frase é típica do nosso tempo. As pessoas, elas acreditam nisso: eu posso ser e ter o que eu quiser. Então a felicidade virou um projeto de se moldar até eu dar certo. O ser humano, ao invés de ser um ser humano voltado para o próximo e para Deus, ele se tornou um indivíduo que tem uma marca própria e que agora ele influencia outras pessoas. E olha que interessante, o sucesso é a nova salvação, enquanto o fracasso é um novo pecado. O que isso significa? O que isso significa, meus irmãos? Que você só vai ser feliz se você tiver sucesso. Não é isso que o mundo prega para nós? Que se você tiver aquele carro, aquela casa, aquela marca de roupa, aquele status, aí você é feliz. Mas se você não tiver, você é o quê? Um fracassado. Não é isso que a cultura prega ou não? É isso que a cultura prega. As pessoas matam e morrem por isso. E aí, quais são as consequências disso? Terminando. Eu passei correndo. Quais são as consequências disso? A primeira, ansiedade. Por que ansiedade? Porque você não consegue acompanhar.
Quando nós acreditamos que nós precisamos dar certo, e quando não damos, nós ficamos ansiosos, porque nós achamos que nós não somos suficientes. Eu não consigo acompanhar, eu não sou bom o bastante. Então eu começo a tratar a mim mesmo como um Zé Ninguém. Mas quem falou para você que você precisa ter sucesso? Ou quem falou para você o que é sucesso? Aliás, se eu perguntar aqui o que é sucesso, alguns dirão: sucesso é ter um carro do ano. Outros dirão: sucesso é ter uma casa no condomínio X. Sucesso, quem falou isso? Quem disse isso? Uma outra consequência desse modo de viver a cultura é a culpa. Porque você às vezes não consegue alcançar o ideal e você se sente culpado por isso. Mas por fim, o isolamento. Porque às vezes você vê o outro como um obstáculo às suas conquistas, à tua autenticidade. E aí você vê esse mundo competitivo como ele é aí fora, um matando o outro para tentar alcançar aquilo que meu coração deseja. Eu faço o que for preciso para alcançar aquilo que eu quero. Essa é a sociedade que nós vivemos, de pessoas que fazem o que for necessário para alcançar aquilo que elas querem. E aí, essa é a frase que eu quero que você pense para nós entrarmos no texto bíblico. De todo esse desenvolvimento que eu contei para você, surge essa ideia aqui, ó. Confie em si mesmo. Confie em si mesmo. Será que é isso que o Evangelho do nosso Senhor nos diz? Confie em si mesmo? Você é alguém que confia nas suas próprias forças? Vamos olhar para o texto bíblico? Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz o seguinte. Gênesis 17, versículo 1. Você pode ler a tua Bíblia, eu te espero. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar a projeção. Gênesis 17, versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você e a sua descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus falou: Quanto a mim, Abraão, a minha parte da aliança, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para eu ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro de toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarda a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês na sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Já explico o que é. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Já explico o que é também. E isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado por vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. O escravo, os nascidos em casa, o comprado, de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu na sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será a aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Amém? Há 2 domingos atrás, nós começamos a conversar sobre as manifestações da aliança da graça, os sinais da aliança, o sinal do reino. Nós falamos sobre a queda de Gênesis 3. Na semana retrasada, nós falamos sobre, semana passada, perdão, nós falamos sobre a aliança de Deus com Noé, que é a aliança da preservação. E hoje nós falaremos sobre a aliança da promessa. E é interessante porque, se você está
prestando bem atenção no nosso culto, você percebeu que nós abrimos o culto com Gênesis 15. E o texto de Gênesis 15 diz que Deus apareceu para Abraão e disse a ele: farei uma aliança com você. E Deus fez duas promessas. A primeira: vou te dar um filho, uma descendência, um povo. E a Bíblia fala que Abraão creu e aquilo lhe foi imputado por justiça. E então Deus lhe faz a segunda promessa: eu darei uma terra. E Abraão faz uma pergunta para Deus: como eu terei certeza que o Senhor vai me dar essa terra? E Deus então mandou que Abraão trouxesse um sacrifício a ele. Abraão cortou os animais no meio e colocou metade aqui e uma fileira de sacrifício. O texto fala que Abraão pegou no sono e Deus então se manifestou como um fogo. E Deus passou no meio daquelas ofertas. O que isso significava? Significa que aquele que passa no meio do sacrifício é aquele que se compromete em sustentar e cumprir a aliança. É diferente do nosso casamento, porque um casamento não dá certo por causa de um e não dá errado por causa do outro. O casamento dá certo por causa dos dois e dá errado por causa dos dois. Mas nesse caso, Deus jurou e Deus afirmou que Ele iria cumprir aquela aliança. Passou esse cenário. Você deve ter percebido que o nosso irmão Cleiton leu na hora da contrição o texto de Gênesis 16. O texto de Gênesis 16 diz que Deus havia feito essa promessa no 15 de que daria um filho, uma descendência para Abraão. O que eles fizeram? Sara, numa bela manhã de sol, virou para Abraão e disse assim: se Deus te prometeu um filho e eu sou estéril, isso significa que você precisa ser pai de qualquer jeito. Vamos dar um jeito nessa situação aqui. Pega a minha serva, tenha relações com ela e a engravide. O que Abraão fez? Obedeceu a mulher. Porque todo casamento que dá certo é um homem que obedece a mulher. Brincadeira, irmãos. Isso é brincadeira. Corta lá. É brincadeira. Abraão obedeceu a mulher. Foi lá e engravidou a serva dele, Agar. Aonde está o problema nisso? O problema é que eu e você fazemos a mesma coisa. Deus nos promete coisas, Deus nos promete muitas coisas, e o que nós fazemos? Nós agimos pelas nossas próprias mãos, e nós queremos ajudar Deus. Mas quem falou para Abraão que Deus precisava de ajuda? Quem falou para Abraão que ele precisava engravidar a serva da sua casa? Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que eu e você, nós fazemos a mesma coisa. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você: quantas decisões eu e você tomamos e nós achamos que foi Deus? Quantas coisas você fez do seu jeito e você achou que foi Deus? Quantas coisas Deus te prometeu uma coisa, você foi lá e fez outra, e você ainda acha que é Deus que está fazendo algo na sua vida? Só que na verdade fomos nós que fizemos com as nossas próprias mãos. Abraão acreditava em Deus, mas com ressalva, porque esse texto está mostrando para nós que ele estava querendo ajudar Deus de alguma maneira. E aí é interessante para nós, porque o que Deus está fazendo no nosso texto de hoje, Gênesis 17, Deus está manifestando agora a aliança da promessa sobre a vida de Abraão. Eu quero falar com vocês em 3 pontinhos apenas. Como Deus se manifesta, ou como Deus manifesta essa aliança da promessa. Em primeiro lugar, Deus ele se revela, ou se revelando a Abraão. Deus manifesta a aliança da promessa, se revelando a Abraão. Olha o que o versículo 1 e 2 diz: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, tem um negócio interessante aqui. Sabe quantos anos havia se passado do nascimento de Ismael até esse dia aqui? 13. 13 anos haviam se passado. Já faziam 13 anos que Abraão acreditava cegamente que
Ismael era o filho da promessa. E Ismael era? Não era. Por isso eu te perguntei há pouco: quantas situações nós achamos que foi Deus e não foi? O Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Todo-Poderoso, ande na minha presença. Olha que interessante isso, meus irmãos. Olha que interessante isso. 13 anos depois, a voz de Deus quebra o silêncio e Deus então se revela a ele. E tem muita coisa interessante nesse texto. Abraão já tinha 99 anos. Abraão, já, além de ter uma esposa estéril, já era avançado em dias. Só que o versículo 2 é muito significativo para nós, porque Deus fala assim: eu sou o Todo-Poderoso. O Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Todo-Poderoso. O que isso tem a ver? É interessante, é como se uma pessoa chamada João chegasse e dissesse assim: eu sou o João, o Mário. Como assim? Seu nome João é Mário? É isso que está acontecendo aqui. Porque Deus está dizendo assim: Abraão, eu sou Yahvé, o El Shaddai. Eu sou o Senhor, Yahvé, mas estou me revelando a você agora como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Essa expressão aqui está anulando qualquer tentativa de Abraão tentar confiar em si mesmo. Deus está falando para Abraão: Abraão, não é Ismael. Abraão, eu sei que a sua mulher é estéril. Abraão, eu sei que você tem 99 anos. Só que é com você, Abraão, e é com Sara, é com vocês dois que eu estou manifestando essa aliança da promessa. Então aqui, irmãos, fica um alerta para mim e para você, das coisas que Deus nos prometeu. Não coloque a tua mão, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer no tempo e na maneira que Ele tem para fazer. Ele é o El Shaddai, é Ele quem é o Todo-Poderoso, e não eu. O grande problema nosso e dos nossos dias é que nós nos achamos poderosos demais. Nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, assim como Abraão fez. Só que olha que interessante, o Todo-Poderoso, esse El Shaddai, se ele é alguém todo-poderoso, significa que ele é alguém que eu não posso manipular. Posso? Não posso. Deus não é uma pessoa que você pode manipular. Você pode mentir para mim, você pode mentir para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu patrão, para o seu chefe, para quem você quiser. Mas para eu chamar não. Entende o que eu quero dizer? Abraão mentiu para todo mundo. Se Abraão fosse da nossa igreja, talvez ele tivesse vindo aqui à frente e contado um testemunho. Deus me deu um filho. Olha Ismael, que lindo. Tudo bem, ele é teu filho. Mas não é dele que a promessa estava falando, né? Não é. Esse é o nosso problema, irmãos. Nós queremos controlar tudo, inclusive o que Deus faz. Inclusive o que Deus faz. Hoje há um convite da graça para mim e para você, para nós nos curvarmos diante do Senhor e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Eu sei que é difícil. Eu também sou uma pessoa que gosta de controlar as coisas. Nós somos assim. Nós somos assim. Em casa nós somos assim. Não somos? Nós temos planilha para tudo em casa. A gente gosta de controlar todas as coisas nos mínimos detalhes. E está tudo bem. Mas Deus é um ser que não é controlado. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Amém? Só que dentro do meu primeiro ponto ainda, quando Deus fala para Abraão: eu sou o Todo-Poderoso, Deus dá duas ordens para ele: anda na minha presença e seja perfeito. O andar na minha presença aqui tem a ver com relacionamento. Se relacione comigo, ande comigo, caminhe comigo, anda comigo.
Ser perfeito não tem a ver com perfeição, que é o contrário de erro, mas tem a ver com um coração íntegro. Esse era o problema de Abraão. Abraão tinha reservas com Deus. Abraão cria em Deus, mas ele também cria que ele poderia ter um filho fora da promessa que Deus tinha para ele. E essa não é a vontade de Deus para nós. Mas em segundo lugar, como que Deus manifesta a aliança da promessa? Ele manifesta confirmando a promessa. Olha o que o versículo 7 e 8 diz: estabelecerei uma aliança entre mim e você, Abraão, a sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra que você agora é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e eu serei o Deus deles. Então Deus manifesta essa promessa. Deus está prometendo novamente uma descendência e uma terra. Essa é a promessa. Mas para mim, o foco está no final do versículo 7. Para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E aqui, meus irmãos, o Todo-Poderoso estava dizendo para Abraão assim: Abraão, eu estou te assegurando que eu vou me revelar a Isaac, o teu filho. Esse filho que nem tinha nascido ainda. Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você e eu estou te garantindo que eu vou me revelar ao teu neto Jacó. Lá no Val de Jacó, que lembra? Abraão, eu estou me comprometendo com você que eu vou me revelar ao teu neto José. Abraão, eu estou me comprometendo com você que daqui a 400 anos, foi o texto que, acho que foi o texto que o Júnior leu, quando os teus filhos forem escravos no Egito, eu vou me revelar a Moisés. É isso que Deus estava prometendo para Abraão. E aí, eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Será que você confia que Deus ainda vai se revelar ao teu filho? Será que você confia que Deus ainda vai se revelar ao teu filho? Porque Deus está prometendo isso. Essa é a aliança de Deus. Estão me entendendo? Essa é a aliança de Deus. A aliança de Deus é essa. Eu estou prometendo para você, Abraão, eu vou me revelar aos teus filhos. E às vezes os pais morrem e não vêm. Mas Deus prometeu. E quando Ele prometeu, Ele cumprirá. E Ele se revela aos seus filhos. Consegue entender isso, irmão? Isso é muito sério. Mas tem uma outra pergunta que eu quero te fazer. Não fiquem bravos comigo, por favor. Mas será que quando eu coloco as minhas mãos e eu tento resolver as coisas do meu jeito, será que eu estou mais atrapalhando o que Deus está fazendo? Ou eu estou deixando Deus trabalhar nos meus filhos? Isso não tira a nossa responsabilidade, mas nos ensina que não adianta querer gerar forçadamente as coisas. Abraão fez isso. Ele gerou um filho com Agar, mas não era isso que Deus tinha falado para ele. Toma cuidado. A nossa falta de conhecimento da aliança nos deixa ansiosos e temerosos quanto aos nossos filhos. Você precisa descansar. Ouça o que eu estou te falando. Você precisa descansar na promessa de que a tua família, ela é bendita no Senhor. Os que têm filhos pequenos, descanse na palavra de que a tua família e os teus filhos são benditos no Senhor. Os que têm os filhos dentro da igreja, descansem que a tua família é bendita no Senhor. E os que têm os filhos fora da igreja, descansem sentados nessa promessa que eu estou te lembrando nessa noite. Deus prometeu se revelar aos nossos filhos e Ele não falhará. Creia no Senhor.
descansa nessa promessa. Mas em terceiro e último lugar, ele estabelece o sinal da aliança. E aqui vai ficar pior ainda. Versículo 9 e 10. Disse Abraão ainda Abraão, guarda a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Se semana passada, na aliança com Noé, o sinal da aliança é o arco-íris, que até hoje a gente vê aí no céu, o sinal da aliança com Abraão é a circuncisão. Palavrão, né? Circuncisão. Para quem não sabe, posso explicar em poucas palavras. A circuncisão era o seguinte: toda criança no 8º dia era levada para os homens daquela tribo, naquela cidade, seja o que for, e então pegava-se o pipi da criança, do menino, só menino, pegava a pelinha do pipi e puxava toda a pelinha para frente. Tudo que excedesse para fora, corta. Ok? Para ficar mais fácil, hoje muito parecido com uma cirurgia de fimose, por exemplo. Isso era a circuncisão no Antigo Testamento. Tudo bem? Mas o que isso tem a ver? Muita coisa. Muita coisa tem a ver. Primeira coisa, existem documentos que provam que tanto nas regiões de Mesopotâmia por ali, quanto no Egito, também havia circuncisão. Povos pagãos também circuncidavam os homens. Qual é a diferença? Geralmente, esses povos circuncidavam os meninos quando eles estavam na adolescência, entrando na fase da puberdade, ou seja, a circuncisão era uma marca sobre o homem para que ele pudesse ter relações sexuais com mulheres. Aí eu te faço uma pergunta: por que na aliança de Deus com Moisés, com Abraão, o recém-nascido é circuncidado? Pelo mesmo motivo que você batizou o teu filho quando nasceu. Porque os nossos filhos não serão apresentados a Deus quando forem adolescentes. Eles serão inseridos na aliança de Deus quando eles nascerem. Deus é o Deus da família e não Deus adolescente para frente. Deus é Deus da família. Então o povo de Deus deve trazer o seu filho ao 8º dia para que eles fossem circuncidados. E a circuncisão na vida de Abraão, porque Abraão não foi circuncidado criança, Abraão foi circuncidado com 99 anos, e Ismael circuncidado com 13, e todos os homens da sua casa. Aquilo significava para Abraão o seguinte: eu estou cortando um pedaço da sua carne, para que você perca um pouco do seu orgulho, e você pare de confiar em você mesmo e na força do seu braço, porque o único que pode cumprir promessas aqui é o Deus Todo-Poderoso. Isso tem um significado para nós muito grande. O primeiro texto que eu quero ler com vocês aqui, eu estou terminando já, é Romanos capítulo 2, versículo 28. Preste atenção nesse texto comigo. Porque não é judeu, Paulo está dizendo isso para a igreja de Roma, não é judeu quem é apenas posteriormente, ou seja, barbona, roupa de judeu ou circuncidado na carne. Nem a circuncisão aqui é somente na carne, porém judeu é todo aquele que é interiormente, e circuncisão é a circuncisão do coração. Opa! Então no Novo Testamento não tem mais circuncisão na carne. Os homens que ficaram comendo, depois do culto vocês vão numa salinha ali atrás e o presbítero Dario vai cortar um pedaço da pele de vocês. Vai ter 2 pessoas lá atrás, o Dario e o irmão Zé Carlos, os dois armados. Se não passar a faca, vai para tiro. Bora, Felipe? Melhor não? Melhor não, né? Agora, você já imaginou com uma faca no meio do deserto? Irmão, só de pensar já. Misericórdia, melhor não, né? É melhor batizar bebê, irmão. Brincadeiras à parte. Então, no Novo Testamento, não tem mais circuncisão na carne. A circuncisão agora é a circuncisão de Cristo. E ela é operada pelo Espírito Santo. Aonde? No meu coração. A marca não é mais externa, a marca é interna.
Não procede mais de seres humanos, Paulo diz no final ali, mas de Deus. Ok? Filipenses 3, versículo 2, olha que interessante. Paulo diz assim: cuidado com os cães. Ele está chamando os judaizantes de cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Olha o que Paulo fala: porque nós é que somos a circuncisão. Quem? Nós, que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos em Cristo Jesus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na nossa carne. Ou seja, toda essa pregação, esse evangelho da cultura que diz que você pode todas as coisas, confie em você mesmo, você é poderoso, se você tiver metas bem estipuladas, você as alcançará, você vai ficar rico, é só comprar um kit de Herbalife. Esquece, irmão. Herbalife é brincadeira, pode trabalhar e vender, fica à vontade. Mas esquece, foge desse discurso, foge dessa balela cultural. O que Paulo está falando aqui é que uma pessoa circuncidada hoje no coração não é uma pessoa imparável, não é uma pessoa invencível, não é uma pessoa forte, que ela confia nela mesma. Não, olha o que Paulo termina dizendo: não confiamos na nossa carne. A minha confiança está no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Evangelho de Jesus Cristo é um convite para mim e para você abandonarmos as nossas seguranças humanas e nos apegarmos ao pé da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho não é popular. Por isso que as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho não é sobre o que Deus pode nos dar. O Evangelho é sobre o que Deus fez para nos ter de volta. Amém? E eu termino aqui. Colossenses 2. O que aconteceu com o meu negócio? Sabrina sempre mexe nessas coisas aqui. Nele também vocês foram circuncidados. O que Paulo está falando então? Que eu e você fomos circuncidados em Cristo. Não com a circuncisão feita por mãos humanas, não, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha só, a circuncisão agora não é mais cortar um pedaço da pele. A circuncisão agora não é só nos homens, são em homens e mulheres. A circuncisão agora é a remoção do corpo da carne. Ou seja, aquela nossa conversa de hoje de manhã aqui, aquele toque do Espírito Santo no coração de um homem pecador, que o traz quebrantado aos pés da cruz, essa é a verdadeira circuncisão. E aí no 12 Paulo fala: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, um recém-nascido, lá no tempo de Abraão, ele era inserido na aliança da graça por meio do ritual da circuncisão. O próprio Senhor Jesus, quando nasceu, foi levado a ser circuncidado, e ele foi circuncidado ao 8º dia. Mas a partir da nova aliança em Cristo, nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. E por que nós fazemos isso? Porque ao batizarmos os nossos filhos, nós estamos inserindo os nossos filhos na aliança. E certeza, pelo menos do nosso lado, do nosso coração, pelo menos do meu coração, uma certeza de que Deus se revelará ao meu filho no tempo oportuno. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. E aqui, irmãos, a transformação não é estética, não é uma pele cortada, mas ela é uma transformação ontológica, ou seja, no ser. É o ser daquela pessoa que é transformado. É o coração daquela pessoa que é transformado pelo Espírito, pela fé, ao invés de uma faca. Não é uma circuncisão que fere a carne, mas é uma circuncisão que me livra das garras do pecado. É uma circuncisão que me livra dos meus desejos mais promíscuos do meu passado. Esse texto me convida a viver como uma pessoa debaixo da aliança, uma pessoa que confia mais em Deus do
do que na minha própria força. E eu termino te lembrando que antes de Deus estabelecer tudo isso, Deus pediu uma oferta, um sacrifício para Abraão, um sacrifício de sangue, animais cortados no meio. Mas quando chegou o momento de Deus nos comprar de volta, Deus não te pediu nada. Sabe o que Deus fez? Moeu o próprio filho dele na cruz do Calvário. Deus enviou Jesus para a cruz, o sacrifício perfeito, substitutivo, imaculado, o cordeiro que não tem mancha, aquele a quem João Batista viu passar à beira do Rio Jordão e disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há nada que eu e você precisamos fazer hoje para sermos salvos. É só dobrar o joelho, agradecer e confessar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A partir do terceiro dia da ressurreição, nenhum animal mais precisa morrer, nenhum homem precisa cortar um pedaço da carne. Eu só preciso lutar contra os meus desejos, contra a minha própria carne e morrer para a minha velha natureza e viver uma vida nova, amando a minha família, cuidando dos meus filhos, amando os meus irmãos, seguindo o próximo, amando ao Senhor no meio da cidade dos homens. Esse é o chamado que Ele deu, meus irmãos. Essa é a aliança da promessa, a aliança de que Deus nos prometeu duas coisas: uma herança, filhos benditos no Senhor. Espere, Deus fará a grande obra na tua vida e na tua família. Segunda, Deus nos prometeu uma terra, mas não é uma terra no condomínio fechado, é uma terra aqui, a Nova Jerusalém que descerá do céu, onde nós habitaremos como um cordeiro para toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Curva a tua cabeça por um instante. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo.